Então, auditório, hoje a gente vai conversar sobre direito constitucional. E aí, feitas as explicações sobre o semestre e a gente tendo entrado um pouquinho sobre a discussão de práticas profissionais, vamos começar com uma discussão a respeito de para que serve o Estado, e aí a gente entra em alguns conceitos elementares, algumas reflexões, para finalizarmos com a discussão de noções iniciais sobre direito constitucional. Eu mandei essa imagem para vocês pelo WhatsApp e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre ela. O que é que vocês entendem dessa ilustração? O que é que está sendo mostrado aí? Que a humanidade vem evoluindo e a partir desse século ela está se acomodando. Acomodando e evoluindo. São conceitos contraditórios, mas que faz todo sentido do mundo quando você coloca da maneira que você colocou. Por quê? O que é que tem causado essa acomodação? A influência da tecnologia e os pensamentos das pessoas que estão sendo muito acostumadas. Tipo, elas se acostumam com que a informação está sendo disponibilizada. Lá no primeiro semestre, correto? Lá no primeiro semestre, a gente viu algumas variáveis que ilustraram que foram focos principais de algumas escolas. A gente teve ambiente-tarefa, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. E aí eu espero que vocês lembrem o conceito de tecnologia. Alguém pode me retornar? O que é tecnologia? O que é tecnologia? O que é tecnologia? Tempo. Nenhum palpite? Vou pesquisar aqui. Tecnologia deve ser um conjunto de alguma coisa. Utilizar os recursos para resolver um problema. Se tem um problema, utilizamos. Show de bola. Gostei demais dessa resposta. Utilizar recursos para resolver um problema. Então, se você levantar essa ideia de utilizar recursos para resolver um problema, você pode dizer que esse pedaço de pau junto dessa pedra aqui, ó, que esse camarada está levando, vocês podem dizer que isso aqui é uma tecnologia, certo ou errado? Tá certo. Na época que era aplicado isso aí, era uma tecnologia nova, né, para eles. Então, tecnologia seria o uso de ferramentas para determinada finalidade. Isso significa dizer que uma lança para caçar e um celular para caçar no Tinder, por exemplo, seriam ferramentas tecnológicas aplicadas a cada espaço temporal. Concordam? Certo ou errado? Certo, mas a lógica não caiu muito bem, né? Porque como a ferramenta é utilizada para caçar, para se alimentar, e a ferramenta do celular é caçada para buscar namoro, fica totalmente contraditório. Uhum. Sei. Gente, a gente tem nessa ilustração várias coisas mais densas. Tem muita coisa por trás dessa ilustração aí. O que é importante que vocês compreendam é que nós somos um conjunto de histórias, consequências, práticas que nossos antepassados começaram. E isso só continua acontecendo porque nós conseguimos conviver em grupo. Se você analisar o que esse camarada aqui e esse camarada aqui tem de diferente, a resposta, claro, que vai variar dependendo de quem vai responder isso, mas esse daqui
conseguiu aperfeiçoar esse convívio em coletivo ao ponto de ele se multiplicar. E se multiplicando, ele ocupou mais espaços. Ocupando esses espaços, inclusive, ele determinou, ele fez alterações ambientais que são, de fato, absurdamente contestáveis. Mas, do ponto de vista evolutivo da espécie, nós tivemos um salto populacional entre esse camarada que só fazia caçar e se alimentar, até esse camarada que faz variações e usos tecnológicos diferentes para a caça e a manutenção da própria espécie. Daí eu fiz essa correlação, certo, Luciana? Mas foi só uma metáfora. E, continuando, o que eu trago aqui nessa ilustração é a seguinte reflexão. Qual é o elemento que nos permite continuar interagindo em grupo? Como nós não simplesmente nos matamos usando essa espada? O que é que esse camarada e esses três últimos em particular, digamos, evoluíram enquanto espécie ao ponto de diferenciar e a espécie se multiplicar? O que é que teve de tão diferente assim? O que é A que criação tem... de lei, viu, Samuel? A Como? criação das leis, porque se não fosse o direito de eu ser preso, já tinha matado umas 4 pessoas. A resposta é essa mesmo. Ubi homo ibi societas. É uma máxima romana. E essa máxima diz o seguinte: onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Em resumo, é isso. O direito é o que, de certa forma, congrega as pessoas de maneira que elas simplesmente não se matem entre si. Mas tem um elemento que vem antes do direito. E ele é muito mal falado hoje, viu? Ele se chama política. A gente muitas vezes relaciona erradamente política a partidos, política a políticos. Política é uma construção em que pessoas interagem em nome de um interesse coletivo. Esse interesse coletivo é o que congrega essas pessoas. E veja, a administração seria a ciência que utiliza desses interesses de uma maneira mais racional para que eles sejam alcançados. O direito seria um mecanismo para regular tudo isso. Então, a administração seria a liga entre a política e o direito, porque ela vai passar por toda e qualquer organização humana, fazendo com que os seus integrantes maximizem o uso dos seus recursos para conseguir chegar aos seus objetivos. Então, vejam, da próxima vez que vocês virem alguém falando mal de política, veja e reflitam se essa pessoa não está falando mal da uma particularidade, um ponto da política, e está esquecendo que política é uma coisa muito mais abrangente. E aí, gente, nesse sentido, eu levanto um questionamento a vocês. Quem é o Estado na vida de vocês? O que é o Estado? Como a política, a administração e o direito conseguem, vamos dizer assim, unir a gente de maneira que a gente não se mate e ainda consiga fazer alguma coisa em nome do progresso social? Como? Samuel, o Estado, no caso, poderia ser o porta-voz de determinada região? Desenvolva mais o raciocínio. Eu acho que eu compreendi, mas vamos lá, vamos se aprofundar mais. O que você quer dizer com porta-voz? No caso, ele recebe as informações que o povo busca e leva até a hierarquia maior. Ele repassa as informações que sejam necessárias em determinada região.
A política é uma ferramenta disso aí que você está falando, né? É uma boa reflexão. É uma boa reflexão, Luciana. Mas vamos se aprofundar ainda mais. Como o Estado influencia a vida de vocês? E mais do que isso, o que diabo é que é esse Estado? Ele faz as regras, né, não? Ele faz as regras. Se a vida fosse uma partida de futebol, o Estado seria o juiz. Na verdade, o Estado é até mais do que isso. O juiz seria uma ferramenta do Estado. Porque se a vida fosse uma partida de futebol, o Estado seria aquele que organizou o campeonato, que construiu o gramado e que fez com que as regras do jogo fossem definidas. Nós, quando nascemos, a gente não escolheu viver em sociedade, a sociedade já estava lá. Nós, quando nascemos, inconscientemente, a partir do momento que a gente vive em sociedade, nós assinamos um pacto social. E nesse pacto social, a gente aceitou uma cultura, a gente aceitou uma regra, a gente aceitou costumes. E muitos desses a gente sequer se questionou. Exemplo prático. Você já parou para pensar na família enquanto construção social? Qual é a importância de a gente ter adultos que protegem crianças? Veja, isso é uma construção social para a manutenção da espécie. Afinal, essas crianças sozinhas não conseguiriam fazer, vamos dizer assim, sequer se alimentar. Então, a gente tem um pacto social de que pessoas mais fortes protegem pessoas menos fortes, pessoas mais fracas. E aí, essa alimentação, essa construção, ela se dá por meio de costumes, cultura, e um elemento social vai contribuindo com o outro. É tanto que o natural, o costume geral, a nossa cultura, é que nós, quando envelhecemos, cuidamos dos nossos pais, que são ainda mais idosos do que nós. Então, perceba, não existe uma lei que diz que um pai tem que cuidar do filho. Pelo menos não colocado desse jeito. Existe um regulamento que diz que o Estado, por meio dos seus viventes, eles se protegem entre si. E alguns códigos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles prevêem de maneira mais direta essa obrigação de cuidados. Mas, pelo menos no caso da legislação brasileira, isso é uma prática, é um costume nosso de ser mais claro no nosso código de regras. Se você for pensar de maneira macro, o que existe não é uma obrigatoriedade legislativa de uma pessoa cuidar da outra, mas é muito mais um costume para, inclusive, manutenção e sobrevivência da espécie. Então, perceba que a gente, primeiro, tem a necessidade política de um objetivo comum se manter vivo. Depois, a gente se organizou enquanto instituições para que essas instituições cuidem dessa meta de sobrevivência de maneira, vamos dizer assim, eficiente e eficaz. Perceba, política, administração, e isso se desdobrou no direito que regula como o jogo vai rodar. Vocês compreendem o que eu estou falando ou eu viajei demais? Nossa, velho, dá para entender bem, viu? Show! Vamos pensar mais. Veja, quando a gente nasceu, a gente nunca assinou um documento dizendo que aceitava nossa Constituição Federal, por exemplo. Mas, indiretamente, a gente se submeteu a um ente superior que regula e ele tem força sobre nós. Essa força é o que nós chamamos de Estado, porque ele é o agente legítimo que, utilizando inclusive sua força, consegue coordenar
e congregar as pessoas dentro de um território. O que é que eu estou dizendo isso? Traduzindo, o Estado manda em você. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Ele manda em você por quê? Porque ele diz quanto custa o preço do seu feijão. Ele diz quanto custa o preço da sua gasolina. Ele diz qual é a carga tributária para você comercializar uma blusa. Ele diz onde você pode e onde você não pode construir sua casa. Ele é o ente que regula a vivência em coletivo. E quando eu estou falando de Estado, eu não estou falando só do governo federal, eu estou falando do INSS, eu estou falando da polícia, eu estou falando do IFCE, eu estou falando desses órgãos públicos que organizam a nossa vida. Eles constroem estradas, eles dizem o que é que pode, o que não pode ser comercializado, eles regulam, inclusive, alguns dos nossos costumes. E vocês já pararam para pensar no quanto isso, inclusive, é perigoso? E o que é que eu quero dizer com isso? Pessoal, a gente não pode não ser crítico e esquecer que, por mais que o Estado seja o órgão legítimo, que, por meio, inclusive, da força, regula a nossa vivência em conjunto, ele nem sempre é justo. Ele nem sempre utiliza práticas que a gente considera, vamos dizer assim, as melhores possíveis. Se você for pensar que um pouco mais de 100 anos atrás a escravidão era uma coisa legal, as mulheres não podiam se divorciar há menos de 50 anos atrás, como podem hoje, nem votar, que o direito à voto é uma coisa relativamente recente. Então, assim, existe uma série de coisas que são legais, mas são contestáveis do ponto de vista moral, porque existem costumes, existe uma cultura, existem determinadas coisas que fazem o quê? Evoluem. E essa legislação precisa ser atualizada, ela precisa se modernizar, porque senão a gente ainda estava falando de espadas e escudos e não de armas e bombas atômicas. Nós não podemos ser reféns de um código, porque esse código tem que se renovar. No entanto, a gente tem que ser obediente a esse código, senão o Estado vai ser... A nossa vivência em coletivo, na verdade, vai ser basicamente o uso da força, e quem tem mais força vai se sobrepor a quem tem menos força. Então, é por isso que a gente tem sim que obedecer à legislação, tem sim que obedecer às regras, mas muitas vezes tentar mudá-las de maneira legítima, senão a gente entra num caos e isso não dá certo. Isso não é bom, inclusive para a manutenção da espécie. E aí, gente, é por isso que o conceito de Estado é tão importante. Por isso que nós organizamos a nossa sociedade em instituições. Essas instituições representam as pessoas. E aqui eu quero que vocês compreendam a diferença entre Estado e governo. Já ouviram falar que existe uma diferença entre uma coisa e outra? Qual é a diferença entre Estado e governo? O Estado é o judiciário, né, não o administrativo, são todos os órgãos. O Estado é só, o governo é só o governo federal, né, não? Tipo, administra esses outros órgãos. Tipo, ele dá a canetada final, só que ele depende dos outros. Sei lá, não consigo explicar. No caso, o Estado é como se fosse a mãe e o governo é como se fosse o pai, aquele que confirma o que será exercido. Na verdade, eu vou pegar essa sua metáfora sobre o pai, a mãe e o filho. Na verdade, o filho eu vou acrescentar agora, né? E eu vou te dizer o seguinte: se o Estado é a mãe, o governo vai ser o filho. O governo, ele é menor do que o Estado. O Estado é o ente máximo que representa as pessoas que são submissas à lei. O Estado, quando eu falo do Estado, eu estou falando de um órgão imparcial e maior.
Governo é uma representação desse Estado. Quer um exemplo prático? Ó, o Estado, quando eu falo nele, eu estou falando do Brasil, por exemplo. Quando eu falo do governo Bolsonaro, eu estou falando de um governo que é e sempre será Ridículo. menor. Oi? Perdão? Pode continuar, Samuel, ignora a Aline. O governo Bolsonaro sempre vai ser menor do que o Estado brasileiro. O Estado é uma instituição maior. O governo sempre é menor. Quando eu falo de Tabuleiro do Norte enquanto prefeitura, eu estou falando da instituição. Quando eu falo do governo Hildson, eu estou falando do governo municipal. Então, perceba que há uma separação e que essa separação é importantíssima para que a gente preserve a unidade imparcial que esse Estado precisa ter. O governo, em alguns aspectos, por meio do seu representante máximo, ele vai direcionar algumas políticas para as pessoas. Mas mais importante que essas políticas de governo é que as políticas de Estado continuem. E o que é que eu quero dizer com isso? Uma política de governo é uma política específica daquela gestão, quando uma política de Estado, na verdade, é uma coisa maior que continua e perdura no tempo. Vamos a um exemplo prático. Existe o princípio constitucional, voltando ao exemplo que eu estava falando mais cedo, de você cuidar das pessoas mais vulneráveis. Inclusive, é assunto da nossa disciplina. As pessoas com necessidades especiais, os idosos. Mas eu vou falar do princípio básico, que é o direito à vida. O direito das crianças de serem protegidas. E isso é uma política estatal. E aí, isso se Isso se desdobra em projetos, e esses projetos podem virar políticas de governo. A exemplo do Bolsa Família, a exemplo do auxílio emergencial, que por mais que não sejam diretamente relacionados a essa, vamos dizer assim, situação macro para eternizar elas como práticas, elas têm a ver com uma política governamental. Começou lá em Fernando Henrique, se aperfeiçoou no Lula e existe até hoje a discussão do Bolsa Família como um projeto que responde a crianças vulneráveis. Então, percebe o que eu quero dizer? Que o Estado é maior do que o governo, e por mais que você goste ou desgoste de um governo, ele vai passar. O Estado tem que ser maior. E é por isso que é tão perigoso quando alguns dos nossos representantes tocam fogo no parquinho e esquecem que o Brasil é maior que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim. O que é que você achou? Oi? Arthur Lira, como deputado da Câmara, presidente da Câmara. Deixa eu falar sobre isso no final. Tá bom, mas é porque tá foda. Tá, mas tá difícil, Brasil, segurar essa barra que é gostar de você. Mas, enfim, o que a gente tem que se consolar é o que eu acabei de dizer. Esse povo vai passar. O Brasil é maior do que esse povo, certo? O governo vai passar. A gente já teve todo tipo de representante, todos eles passaram, certo? O Brasil, enquanto... Ninguém sabe se a crise que ele vai deixar vai passar, né, Samuel? Mas que o governo passa... Ô, Gisele, não me maltrate assim, não. Mas vamos lá. Todo e qualquer governo, ele é submisso a uma legislação chamada Constituição Federal. Ela é a lei máxima do nosso Estado. Gente, se eu fosse me aprofundar ainda mais nesse assunto, a gente ia discutir outros modelos de governo. E aí a gente ia falar da teocracia, da monarquia, a república, enfim. A gente ia se aprofundar nisso de uma maneira que, por mais que seja importante, não ia dar tempo para eu conseguir trabalhar como seria necessário.
Então, eu vou focar toda a nossa disciplina na discussão sobre como o Brasil é, mas não necessariamente outros países funcionam da mesma forma, certo? É importantíssimo que vocês tenham clareza disso para não aprender errado, vamos dizer assim. E aí, apesar de eu focar no Brasil, eu quero que vocês compreendam alguns conceitos iniciais sobre esse assunto. O primeiro deles é o conceito de população. O que é população? É um coletivo de pessoas em determinado território. Exemplo prático: a população brasileira são todas as pessoas que estão no território brasileiro, certo? E perceba que eu falei população no território brasileiro. Aquele seu amigo gringo que está aqui em Tabuleiro do Norte, por exemplo, ele está fazendo naquele momento parte da população brasileira. Então, independentemente da nacionalidade, população é quem está lá naquele território. Certo? É diferente do conceito de povo. Povo já são aquelas pessoas com direito à cidadania. Pela nossa Constituição, cidadania tem a ver com o voto, a participação ativa. A cidadania se faz com o voto no Brasil. E no Brasil, aquele seu amigo gringo que está aqui em Tabuleiro do Norte, ele não tem direito a voto, ele não tem direito à cidadania, então ele não faz parte do povo brasileiro. Ele não tem direito ao voto, mas se ele tiver dinheiro... Como? Ele só não tem direito ao voto, mas se ele tiver dinheiro, ele influencia um monte de gente, viu, Samuel? Bom, aí realmente é uma avaliação. É um país nada instruído para a questão política, por isso que a gente está nesse fracasso total, nessa miséria. Porque a gente não sabe, não é instruído politicamente, não entende nada disso. Voto do cabresto. Até hoje ainda é assim. Entra quem ganha mais, quem tem os bichão do lado. Tipo, pode ter o cara mais preparado do mundo, com um livro escrito, mas ele não vai se eleger se ele não tiver a maioria, né? Porque os votos ainda são do cabresto. Não é pela capacidade. A corrupção, mas começa pela gente, né? Pela venda do voto da gente, aí já começa a desandar tudo, né? Aí depois com certeza, a gente fica só tirando pedra nos outros. A gente é mal visto fora daqui. É por isso que eu Mas é por isso, porque a gente nunca foi instruído, ensinado. A gente é o país mais analfabeto, enfim. São todas essas questões que nos fazem também sermos, né? Tem gente que não sabe nem o que um governador tem que ser, tem que sabe ter nem noção. É por isso, pessoal, que eu coloco essa imagem aqui para ilustrar para vocês o que é que acontece antes de uma legislação sair. A política, na discussão dos interesses coletivos, tem a ver com isso. O voto no Brasil hoje ele é uma ação muito mais emocional do que racional. E aí a gente entra na discussão do que deveria ser as práticas para alcançar determinados objetivos, que deveria passar pela administração, acaba que você exclui a administração do debate e da política você parte para o direito e para a economia. E a coisa fica meio truncada. A nossa ciência precisa ser mais valorizada, inclusive por nós, administradores, para que a gente demonstre a importância dela como uma ferramenta útil para melhor convivência em coletivo. Então, é por isso que o administrador é tão importante para o nosso país. Porque é a partir dele que a gente consegue coordenar melhor o uso de alguns recursos. E isso tem tudo a ver com essa nossa discussão de hoje. Essa aula é um pouco mais densa, porque a gente fica se questionando, poxa, a teoria diz isso, mas na prática, como é que a gente está vendo as coisas acontecerem? Aqui, eu queria trazer para vocês, além desses conceitos, uma reflexão sobre eles, e por isso que é tão importante vocês darem essas opiniões, viu, pessoal? Fiquem totalmente à vontade. Gisélia, você falou sobre a questão do dinheiro, e tem outra coisa nesses conceitos iniciais, que é a ideia de soberania. A soberania, pessoal, é autonomia para decidir como cuidar do seu povo. E muitas vezes essa soberania,
ela é, digamos, deixada de lado em nome do interesse financeiro. E o que é que eu estou querendo falar com isso? Vamos um exemplo prático? Não estou aqui querendo pregar política, não, mas o nosso pré-sal foi vendido para multinacionais. Ninguém está falando muito sobre isso, mas e aí? Cadê o nosso direito soberano de utilizar dos nossos recursos naturais? Quando eles estiverem metendo na faca, que nem é da América agora, aí eles vão atrás. E aí, gente, essa discussão de soberania, ela tem relação com compreendermos o que é um território. Território é uma base geográfica, território é uma coisa mais palpável. E dentro de um território, você pode ter povos, populações e nações diferentes. O conceito de nação é um pouco mais sociológico. O que é que eu quero dizer com isso? O conceito de nação tem a ver com o sentimento de pertencer a uma determinada nacionalidade. Ele é uma coisa bem mais subjetiva. E aí, você tem, por exemplo, na Espanha, que é um país europeu, que tem nações diferentes dentro do território espanhol. Inclusive, algumas dessas nações até hoje lutam por independência. Alguns conflitos que ocorrem na Europa, como, por exemplo, na Bósnia, como, por exemplo, na Herzegovina, essas discussões que tem por lá, tem a ver justamente com esse conflito de interesses entre culturas diferentes, nações diferentes, que lutam muitas vezes pelo mesmo território. Afinal, o conceito de território é espacial. O conceito de identificação como nação é diferente. E aí você talvez esteja me perguntando, e qual a diferença entre povo e nação? Veja, eu posso morar no Brasil, ser gringo, conseguir a minha cidadania, casei com uma brasileira, moro aqui há vários anos, atendi os requisitos e eu consigo ser um cidadão brasileiro. Vou lá e voto. Beleza. Consegui o direito de me chamar e me fazer parte do povo brasileiro. Mas eu não me identifico com essas pessoas. Eu não me identifico com o povo brasileiro, eu sou da nação francesa, por exemplo. Eu me identifico com outra cultura. Essa é a diferença. Ok? Deixa eu mostrar uma imagem aqui que talvez ilustre isso melhor. Ó, povo é o quê? São as pessoas que moram aqui, certo? Ou que estão aqui naquele determinado momento. Território é a área em que as pessoas estão, certo? Território tem a ver com a limitação geográfica. Ela é um pedaço de chão. Governo é quem, naquele momento, está administrando aquele território. E nação é mais subjetivo. Nação é a identificação entre pessoas que se confraternizam em uma determinada cultura. Ficou melhor de entender? Deixa eu tentar de outro jeito. Mas se vocês não entenderem, pode perguntar. Mas vamos lá. Ó, nem toda população vai ser povo. Por exemplo, os refugiados da Síria, que estão em várias partes do mundo hoje. Por exemplo, alguns judeus, que estão em várias partes do mundo hoje, mas não se identificam naquela população que fazem parte. Então, o povo é um conceito mais relativo à cidadania. Por quê? Porque ele tem uma relação com o direito a voto. No Brasil, pelo menos, certo? Porque cidadania em outros lugares é um conceito um pouco mais complexo. E aí, dentro do mesmo território, você pode ter várias nações e etnias e povos que vão lutando para se separarem daquele determinado governo. Outra informação importante é sobre o território. Nem todo o território vai fazer fronteira com o próprio país. Vocês já ouviram falar da Guiana Francesa? A Guiana Francesa fica aqui na América do Sul, mas ela pertence à França. O Alasca pertence aos Estados Unidos, mas ele fica lá fazendo fronteira com o Canadá.
As embaixadas, de maneira geral, de cada país, elas são uma representação disso. Elas são uma representação de território. Quando você tem uma embaixada, por exemplo, alemã aqui no Brasil, aquilo ali é território alemão, mesmo estando localizado no Brasil. Compreendem o que eu quero dizer? E isso, de certa forma, é uma colher de chá que os países dão um para o outro para terem relações entre eles e conseguirem melhor se confraternizarem, vamos dizer assim. Ok, turma? Eu sei que esses conceitos são um pouco chatinhos de a gente mastigar e não achem que vocês vão entender isso de uma lapada só, numa aula só. Eu recomendo que vocês... Eu vou colocar os slides lá no Google Sala de Aula. Essa aula vai estar gravada e vou postar no YouTube. E, além disso, eu postei um material com todo esse conteúdo para vocês, certo? Então, vocês podem me perguntar sobre isso agora ou podem ler depois e me perguntar depois também. Fiquem totalmente à vontade. Ok? Se você fizer a prova de VOF, botar, eu sei. Eu sei voltar, ou você botar lá e acertar. Pode ser, né? De repente a gente vai ter uma ou duas questões relativas a isso. Afinal, essas considerações iniciais são bem importantes. E aí, gente, tem outro conceito que esse eu vou começar a falar hoje, mas eu vou falar mais sobre isso em outros momentos. Existe uma coisa chamada sistema de freios e contrapesos, certo? O que é esse sistema de freios e contrapesos? No Brasil, a nossa república, ela é dividida em 3 poderes. A Aline até falou sobre isso um pouco antes, quando ela falou sobre judiciário e executivo. Veja, você tem 3 poderes e nenhum deles é maior do que o outro. Eles 3 são igualmente importantes. Eles 3 são cruciais para a gente conseguir viver num sistema federativo harmônico. E aí, a gente vê isso em todas as cidades, em todos os estados, em nível nacional. E o que são esses 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. O que é cada um deles e quem é cada um deles e o que é que eles fazem? Vamos começar pelo mais falado e mais, vamos dizer assim, fácil das pessoas entenderem. Poder executivo, quem é? É o que arrecada e administra. Show! E quem é que faz isso em nível federal? Presidente. Deputado federal. Federal. Como? Presidente. 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 Na verdade, o Poder Executivo faz isso. Lembrem-se sempre que o presidente, ele é a representação do Executivo. Atualmente, o Jair Bolsonaro, ele é um governo. Então, o governo sempre é menor do que o Estado, certo? E aí o Poder Executivo arrecada os nossos recursos, os nossos tributos e administra o uso deles. É tanto, pessoal, que eu não vou me aprofundar tanto para não embolar o meio de campo, mas os nossos impostos, eles são repassados para o governo federal, que ele repassa para os governos municipais e estaduais. Então, ele arrecada e repassa isso. Professor, mas determinados impostos eu pago aqui na prefeitura, não é para o governo federal? Sim, porque nós, além dessa separação em 3 poderes, nós nos separamos em unidades federativas e entes, e cada um deles tem autonomia para fazer várias dessas coisas. O Poder Executivo Municipal, representado pela Prefeitura Municipal e personificado em Tabuleiro do Norte no governo Hildson, ele também arrecada e administra. Quando você faz uma prestação de serviço em Tabuleiro do Norte, você tem que pagar o chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Quando você compra uma casa, você tem que pagar o chamado ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Isso vai para o Poder Municipal. Oi?
Não, o IPTU, não. Sei lá. IPTU é outro imposto. Ele é um imposto anual cobrado pela, vamos dizer assim, manutenção das ruas, e inclusive, além do IPTU, tem o chamado TCE, que é a taxa de coleta de resíduos, mas varia de cada cidade. IPTU, ITBI, ISS, vários impostos são municipais. Existem alguns que são federais, o imposto de renda sobre pessoa física, o imposto de renda sobre pessoa jurídica. A gente tem vários impostos mesmo. Se eu começar a falar disso aqui, a gente vai gastar mais tempo do que precisa. Mas o que eu gostaria... Vou falar dos impostos que a gente paga, Samuel, você passa a noite todinha. A gente paga na fonte, paga... enfim, vamos nem entrar tanto nisso, não. O que eu gostaria que vocês entendessem é que o Poder Executivo arrecada tudo isso e administra o uso disso. Não se estressar, não. Vou se estressar. Ele administra isso fazendo o quê? Ele fornece serviços públicos. Ele fornece o posto de saúde. Ele fornece a construção de uma estrada, por exemplo. Ele fornece a convivência em coletivo de maneira mais eficiente e eficaz a partir da administração desses recursos. E essa administração se dá a partir de articulação política e o uso da nossa legislação. Perceba que a administração, ela liga a política ao direito. E sem a administração, a política vai ser ineficaz e o direito vai ser mais duro do que o necessário. Mas, além do poder executivo, nós temos o poder legislativo, que o que é que ele faz? Ele é o fiscal do que o poder executivo faz. E, além de ser fiscal, ele faz as regras do jogo. É ele que diz como o governo vai arrecadar, quanto o governo vai arrecadar, como ele vai, de certa forma, administrar de uma maneira justa e que não, vamos dizer assim, atrapalhe as pessoas, mas as ajude em sua vivência. Então, ele é uma representação popular no poder público. É tanto que a gente tem nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal a democracia mais representada. Indiferente a vocês gostarem da nossa Câmara de Deputados ou não, o fato é que a democracia se faz a partir da vontade de todos e não só da maioria. É por isso que o nosso voto legislativo ele é proporcional em que você vai eleger não necessariamente aquele que tirar mais votos, mas aqueles que representam a maior quantidade de pessoas. Ok? Posso continuar? Pode. Show! E quem é o judiciário nesse balaio de gato? Mais alguém? Todo mundo falando assim, não consigo entender, não. É um juiz promotor que, como é que eu falo? Executa as leis, não? Não, judiciário. Judiciário, né? O que julga, não. É o que fica com os problemas aí, ó. Vamos lá. Imagine que você tem uma situação em que... Foi o judiciário que botou tipo, para os estados decidirem sobre como queriam coisa a pandemia. Foi o STF? Aline, foi é um excelente exemplo isso aí que você deu. Vamos lá. E de intervenção foi ele que interviu, né? Nas situações. Vamos lá. Show. Imagine que tá você, Gisélia e Maiara querendo jantar lá no centro de Tabuleiro. Aí uma de vocês quer ir lá no Bar do Alex, o outro quer ir no Abacuque e vocês estão discutindo ferrenhamente. E aí, você tá com um dia mais calmo, mais
tranquila, mais neutra, e aí Maiara e Gisélia estão se engalfinhando e cada uma decide ir para um lugar diferente, aí você, não, nós vamos lá no bar do Alex, porque hoje é dia de jogo e lá dia de jogo é melhor. Ou seja, em conflitos entre executivo e legislativo, o judiciário vai apaziguar e vai verificar como a legislação pode ser melhor cumprida. Ele é um ente mas ele não é um ente só que faz isso. Ele decide qualquer tipo de conflito na vida das pessoas. Por quê? Porque você precisava de um ente neutro, imparcial, que verificasse determinadas contentas de maneira que a justiça fosse melhor executada. Então, o judiciário tem essa função de proteger a Constituição, de responder a questionamentos que são feitos quando o executivo e legislativo não, vamos dizer assim, conseguirem se decidir sobre o que é melhor. Oi? Entram em acordo. A ideia é essa. Mas ele não faz que está sofrendo no meio disso tudo, né? Como? Então, o judiciário é o que sofre no meio disso tudo, né? Sofre nada, ele faz aos outros Ele sofrer. faz cachorro, esses cabos do STF. Faz aos outros sofrer, porque muitas vezes eles estão nem aí para a vivência das pessoas. Mas, enfim, me desculpe pelo comentário. O fato é que... Fica à vontade, mas fica à vontade. O fato é que o Poder Judiciário, ele é o responsável por imparcialmente decidir sobre conflitos. E esses conflitos nem sempre são entre executivo e legislativo. Na maior parte das vezes, a gente está discutindo no judiciário questões particulares. Imagine que você processou seu vizinho porque ele fez um buraco grande na sua parede. E aí é um caso de judicializar. Você leva para o juizado, vai abrir um processo, vai ter toda a ação judicial, e enfim, essa parte vocês compreendem o que eu quero dizer. O fato é, resumindo essa discussão sobre o sistema de freios e contrapesos, essa ideia de freio e contrapeso é que um poder freie e compense o outro, para que nenhum se sobreponha e nenhum dos três, vamos dizer assim, seja poderoso demais ao ponto de as pessoas não conseguirem enfrentar aquilo. Por quê? Porque a nossa representação, ela, via de regra, acontece por meio da discussão cidadã. Essa discussão cidadã não se faz só a partir do voto, se faz a partir da fiscalização do cumprimento das nossas leis. É por isso que todo e qualquer cidadão ativo no Brasil, ele não só vota, mas ele fiscaliza os seus representantes. Todo e qualquer servidor público, via de regra, né, tem que prestar contas à população de quanto ganha até o que faz. Via de regra, essa é a nossa legislação e esse é o nosso jogo. Esse jogo, ainda que você não concorde com ele, ele foi desenhado para funcionar nesses padrões. Samuel, dá vontade agora até de comer o leite condensado, viu? Quem? Dá vontade até de pegar leite condensado agora para comer assistindo a aula. Fala isso não. Gente, dúvidas? Dúvidas? Vou encerrar a gravação aqui, hein?